João Paulo II, nascido Karol Józef Wojtyła em Wadowice, Polônia, no dia 18 de maio de 1920, é uma das figuras mais marcantes da história da Igreja Católica e do século XX. Seu pontificado, que começou em 16 de outubro de 1978 e durou até sua morte em 2 de abril de 2005, foi o terceiro mais longo da história da Igreja, estendendo-se por 26 anos, 5 meses e 17 dias. Este período significativo na liderança da Igreja Católica não só o tornou o primeiro Papa não italiano, desde o neerlandês Adriano VI, em 1522, mas também o único Papa eslavo e polaco até sua morte. Durante seu pontificado, João Paulo II destacou-se como um dos líderes mais influentes do século XX, desempenhando um papel crucial na queda do regime comunista na Polônia e possivelmente em toda a Europa. Sua influência ultrapassou fronteiras e sua atuação ajudou a redefinir as relações da Igreja Católica com o judaísmo, o Islã, a Igreja Ortodoxa, as religiões orientais e a comunhão anglicana. Sua abordagem ecumênica e interreligiosa foi uma das suas maiores contribuições, promovendo o diálogo e a compreensão entre diferentes tradições de fé. Embora tenha enfrentado críticas por sua postura sobre questões como a contracepção, a ordenação de mulheres e a reforma das missas do Concílio Vaticano II, seu legado é amplamente reconhecido e respeitado. João Paulo II também foi um dos papas que mais viajou na história, visitando 129 países durante seu pontificado. Sua capacidade de se comunicar em vários idiomas, italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, servo-croata, esperanto, grego clássico e latim, além do polaco, foi um reflexo de seu compromisso com a missão universal da Igreja. Sua ênfase na vocação universal à santidade resultou na beatificação de 1.345 pessoas e na canonização de 483 santos, mais do que todos os seus predecessores combinados em 5 séculos. Essa dedicação à santidade é uma das marcas indeléveis de seu pontificado. Após sua morte, o legado de João Paulo II continuou a ser celebrado. Em 19 de dezembro de 2009, foi proclamado venerável pelo Papa Bento XVI, e em 1º de maio de 2011, foi beatificado na Praça de São Pedro, no Vaticano, também por Bento XVI. Finalmente, em 27 de abril de 2014, numa cerimônia histórica presidida pelo Papa Francisco e com a presença do Papa Emérito Bento XVI, João Paulo II foi canonizado como santo, ao lado do Papa João XXIII. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 22 de outubro, perpetuando sua memória e legado no calendário da Igreja. João Paulo II nos deixou um exemplo de fé inabalável, coragem e compromisso com a justiça e a paz. Sua vida e seu pontificado continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos da importância da liderança compassiva e do diálogo interreligioso em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Karol Józef Wojtyła, mais conhecido como João Paulo II, nasceu em Wadowice, uma pequena cidade no sul da Polônia, a 50 quilômetros de Cracóvia, em 18 de maio de 1920. Ele era o mais novo dos 3 filhos de Karol Wojtyła e Emilia Kaczorowska. Enquanto seu pai, um polonês, e sua mãe, com ascendência possivelmente lituana e ucraniana, forneciam a ele um ambiente familiar sólido. A vida de Karol foi marcada por tragédias pessoais profundas desde muito jovem. Emília faleceu em 13 de abril de 1929, quando Karol tinha apenas 8 anos. Sua irmã mais velha, Olga, já havia morrido antes de seu nascimento, e seu irmão Edmund, com quem Karol era particularmente próximo, morreu em 1932, vítima de escarlatina. O impacto dessas perdas moldou profundamente a vida de Karol e sua vocação futura. Durante sua infância, Karol mostrou um grande interesse pelos esportes, especialmente pelo futebol, onde jogava como goleiro. Na adolescência, ele teve a oportunidade de interagir com a significativa comunidade judaica de Wadowice, participando de jogos de futebol que frequentemente reuniam equipes de judeus e católicos, o que enriqueceu sua compreensão e respeito por diferentes culturas e religiões. Em meados de 1938, Karol e seu pai se mudaram para Cracóvia,
onde ele se matriculou na Universidade Jagiellônica. Durante seus anos na universidade, além de se dedicar aos estudos em filologia e línguas, Karol se envolveu em atividades culturais e sociais, atuando em grupos teatrais e participando da Legião Acadêmica, onde se recusou a atirar, destacando seu princípio de não violência. Foi também um tempo em que seu talento para as línguas floresceu, aprendendo 12 idiomas, o que mais tarde se tornaria um dos traços distintivos de seu pontificado. A Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças drásticas para a vida de Karol. Com a invasão da Polônia e o fechamento da Universidade Jagiellônica pelos nazistas em 1939, ele foi forçado a trabalhar em empregos variados, como mensageiro, operário de mina e na indústria química Solvay, para evitar a deportação para trabalhos forçados na Alemanha. A morte de seu pai em 1941 deixou Karol como o último membro sobrevivente de sua família imediata, uma perda que ele refletiria mais tarde como um momento crucial de sua vida. O período de guerra foi também marcado por desafios e perigos constantes. Em fevereiro de 1944, Karol foi atropelado por um caminhão da Wehrmacht e passou 2 semanas em recuperação no hospital, vendo o acidente e sua sobrevivência como uma confirmação de sua vocação sacerdotal. A situação se agravou em agosto do mesmo ano, quando a Gestapo realizou uma grande operação em Cracóvia, conhecida como Domingo Negro, para evitar uma rebelião semelhante à de Varsóvia. Karol se escondeu no porão da casa de um tio durante a ação, conseguindo escapar e se refugiar no palácio do arcebispo, onde permaneceu até a retirada dos alemães. Essas experiências de perda, adversidade e sobrevivência moldaram a espiritualidade e a determinação de Karol Wojtyła, preparando-o para seu futuro como Papa João Paulo II. Sua vida, marcada por desafios e uma profunda fé, é um testemunho do poder da resiliência e do impacto duradouro que uma pessoa pode ter, mesmo diante das mais difíceis provações. O legado de João Paulo II, com sua dedicação à justiça, à paz e ao diálogo interreligioso, continua a inspirar e a tocar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Na noite de 17 de janeiro de 1945, com a retirada das tropas alemãs, Cracóvia e seus habitantes puderam começar a reconstruir suas vidas. Entre as tarefas de recuperação, Karol Wojtyła e outros seminaristas se dedicaram a limpar as pilhas de sujeira acumuladas nas latrinas do seminário, um testemunho de sua disposição para enfrentar as dificuldades de frente. Em um gesto de solidariedade notável, Karol também ajudou Edith Zierer, uma jovem judia de 14 anos que havia escapado de um campo de trabalho em Częstochowa. Encontrada desmaiada na plataforma de trens, Karol a carregou e permaneceu ao seu lado durante toda a viagem até Cracóvia, garantindo sua segurança e assistência. Edith, posteriormente, afirmou que Karol salvou sua vida naquele dia. A organização judaica Benai Berrit também reconheceu os esforços de Karol em proteger judeus poloneses durante a ocupação nazista, destacando sua prioridade em manter laços de amizade com a comunidade judaica. Após concluir seus estudos no seminário de Cracóvia, Karol foi ordenado padre em 1º de novembro de 1946, dia de Todos os Santos, pelo arcebispo de Cracóvia, Adam Sapieha. Sua primeira missa foi celebrada na majestosa Catedral de Wawel no dia seguinte. Determinado a aprofundar seu conhecimento teológico, Karol foi para Roma, onde estudou na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, obtendo sua licenciatura e, posteriormente, seu doutorado em teologia com a tese A Doutrina da Fé segundo São João da Cruz. Retornou à Polônia no verão de 1948, recebendo sua primeira missão pastoral na vila de Niegowic, a 24 quilômetros de Cracóvia. Ao chegar à vila durante a colheita, ele fez questão de se ajoelhar e beijar o chão, um gesto que refletia seu profundo respeito pela terra e pela missão que estava assumindo. Este gesto, inspirado pelo santo francês Jean-Marie Baptiste Vianney, tornou-se uma marca registrada de sua liderança futura. Em março de 1949, Karol foi transferido para a paróquia de São Floriano em Cracóvia, e começou a lecionar ética na Universidade Jagiellônica, e mais tarde, na Universidade Católica de Lublin, que hoje leva seu nome. Durante esse período, ele formou um grupo de jovens conhecido como Rodzinka, ou Pequena Família,
que se reunia para rezar, discutir filosofia e ajudar os necessitados. Este grupo cresceu significativamente, expandindo suas atividades para incluir viagens anuais para esquiar e andar de caiaque, e se tornou um espaço vital para a formação espiritual e intelectual. Em 1954, Karol Wojtyła obteve seu segundo doutorado, desta vez em filosofia, com uma tese sobre a viabilidade de uma ética católica fundamentada no sistema ético do fenomenologista Max Scheler. No entanto, devido à intervenção das autoridades comunistas, ele só recebeu seu diploma em 1957. Durante esse período conturbado, Wojtyła escreveu diversos artigos para o jornal católico de Cracóvia, Tygodnik Powszechny, abordando questões pertinentes para a Igreja. Sua produção literária, que incluía peças e poesia, foi inspirada pela guerra, pelo regime comunista e pelas suas responsabilidades pastorais. Para distinguir sua literatura de suas obras religiosas, ele usou pseudonimos como Andrzej Zawien e Stanisław Andrzej Gruda. Em 1960, Karol publicou o influente livro Amor e Responsabilidade, que oferecia uma defesa filosófica dos ensinamentos tradicionais da Igreja sobre amor, moralidade sexual e casamento. Este trabalho não só refletia sua profunda compreensão dos Evangelhos, mas também mostrava sua capacidade de integrar a filosofia e a teologia em uma discussão relevante e contemporânea. A vida de Karol Wojtyła, com sua dedicação ao serviço pastoral e intelectual, foi marcada por um compromisso contínuo com a verdade e a justiça, valores que mais tarde definiriam seu papado e sua influência global. Suas ações durante esses anos de formação e serviço não apenas moldaram sua vocação sacerdotal, mas também prepararam o terreno para o impacto profundo que ele teria como Papa João Paulo II, deixando um legado duradouro de fé, coragem e compaixão. Em 4 de julho de 1958, enquanto Karol Wojtyła desfrutava de um momento de descanso nas águas tranquilas dos lagos do norte da Polônia, um telegrama trouxe uma notícia inesperada e transformadora. O Papa Pio XII havia nomeado o bispo auxiliar de Cracóvia. Esse novo chamado para o serviço episcopal o levou rapidamente a Varsóvia, onde encontrou o primaz da Polônia, o cardeal Wyszynski, que o informou da nova missão. Karol aceitou a responsabilidade com coragem e dedicação, sendo ordenado bispo titular de Ombos em uma cerimônia solene realizada em 28 de setembro de 1958. Com apenas 38 anos, ele se tornou o mais jovem bispo da Polônia. Entre os principais consagradores estavam o arcebispo Eugeniusz Basiak, que logo viria a falecer em junho de 1962, e 2 bispos auxiliares futuros cardeais, Bolesław Kominek e Franciszek Job. A morte do arcebispo Basiak deixou a arquidiocese de Cracóvia sem liderança permanente, e Karol Wojtyła foi designado como vigário capitular, assumindo temporariamente a administração da arquidiocese até a nomeação de um novo arcebispo. Em outubro de 1962, Karol participou do Concílio Vaticano II, um evento crucial na história da Igreja Católica, no qual ele desempenhou um papel significativo. Sua contribuição foi particularmente marcante nos documentos Dignitatis Humanae, que tratam da liberdade religiosa, e Gaudium et Spes, que aborda a Igreja no mundo moderno. Esses documentos não apenas refletiram seu compromisso com o ecumenismo, mas também sua visão progressista de uma igreja menos dogmática e mais inclusiva. O cardeal Wojtyła também participou ativamente de todas as reuniões do Sínodo dos Bispos, um espaço de diálogo e reflexão sobre a direção da Igreja. Em 13 de janeiro de 1964, o Papa Paulo VI o promoveu a arcebispo de Cracóvia. A trajetória de Karol Wojtyła continuou a ascender quando, em 26 de junho de 1967, Paulo VI o nomeou cardeal, atribuindo-lhe o título de San Cesário in Palatio. Durante seu tempo como cardeal, Wojtyła se envolveu na formulação da encíclica Humanae Vitae, que abordou questões controversas relacionadas ao aborto e ao controle de natalidade. Até 1967, ele havia publicado mais de 300 ensaios e artigos, demonstrando uma vasta e rica produção intelectual. Sua influência também se fez sentir quando, em 1970, ele se opôs à distribuição de uma carta que celebrava a Guerra Soviético-Polonesa,
um gesto que refletia sua resistência ao regime comunista que dominava a Polônia. Um episódio marcante de sua carreira foi a abertura e consagração da Igreja de Nossa Senhora Rainha da Polônia, em Nova Huta. Essa construção foi resultado de mais de 20 anos de esforços obstinados para desafiar o governo comunista, que havia negado repetidamente os pedidos dos fiéis para a construção de um templo na região. Karol Wojtyła, persistente em sua missão, conseguiu obter licenças parciais que eventualmente levaram à consagração da igreja em 1977. O templo se tornou um símbolo de resistência e um farol de esperança para muitos poloneses. Quando, em 1979, o governo proibiu o então Papa João Paulo II de visitar a igreja, ele fez questão de ir até lá, acompanhado por mais de 300 mil apoiantes, consolidando ainda mais seu status de símbolo de resistência e fé. A trajetória de Karol Wojtyła como bispo e cardeal foi marcada por uma combinação de coragem pastoral, profundidade intelectual e um compromisso inabalável com a justiça e a verdade. Seus esforços para promover a liberdade religiosa, enfrentar regimes opressivos e construir comunidades de fé são um testemunho de sua liderança e visão, preparando o caminho para sua futura eleição como Papa João Paulo II. Em agosto de 1978, o mundo católico enfrentou um momento de grande transição com a morte do Papa Paulo VI. O cardeal Karol Wojtyła participou do conclave que elegeu o Papa João Paulo I. No entanto, a inesperada e súbita morte de João Paulo I, após apenas 33 dias de pontificado, levou a um segundo conclave dentro do mesmo ano. O segundo conclave de 1978 começou em 14 de outubro, apenas 10 dias após o funeral de João Paulo I. A disputa estava concentrada entre dois candidatos proeminentes: o conservador cardeal Giuseppe Siri, arcebispo de Gênova, e o liberal cardeal Giovanni Benelli, arcebispo de Florença e colaborador próximo do Papa falecido. A eleição parecia estar em um impasse, com Benelli começando com 9 votos, mas enfrentando uma forte oposição que poderia impedir qualquer um dos candidatos de alcançar a maioria necessária. Diante desse cenário de estagnação, o cardeal Franz Koning, arcebispo de Viena, propôs uma solução de compromisso ao sugerir um candidato inesperado: o cardeal Karol Józef Wojtyła. Com 58 anos, Wojtyła era visto como jovem para os padrões papais, mas sua candidatura emergiu como uma alternativa viável para quebrar o impasse. Na oitava votação do segundo dia, Wojtyła foi eleito Papa com 99 dos 111 votos dos cardeais participantes. Em uma escolha simbólica, ele optou pelo nome de João Paulo II, em homenagem ao seu antecessor, e a tradicional fumaça branca anunciou ao mundo que um novo Papa havia sido escolhido. Ao aceitar sua eleição, João Paulo II fez uma declaração de humildade e fé, dizendo: "Com obediência na fé em Cristo, meu Senhor, e com confiança na Mãe de Cristo e da Igreja, apesar das grandes dificuldades, eu aceito." Quando ele apareceu na varanda da Basílica de São Pedro, quebrou a tradição ao se dirigir à multidão em italiano, uma língua que ele sabia ser difícil para ele, mas que desejava usar para se conectar com o povo. Ele disse: "Queridos irmãos e irmãs, todos estamos ainda tristes com a morte do querido Papa João Paulo I. E agora os eminentíssimos cardeais chamaram um novo bispo de Roma. Chamaram-no de um país distante. Distante, mas sempre muito próximo pela comunhão na fé e na tradição cristã. Tive medo ao receber esta nomeação, mas o fiz com espírito de obediência a Nosso Senhor e com a confiança total na sua Mãe, a Virgem Santíssima. Não sei se posso expressar-me bem na nossa língua italiana. Se eu cometer um erro, por favor corrijam. Sic-me." João Paulo II tornou-se o 264º Papa na linha sucessória, sendo o primeiro Papa não italiano em 455 anos, e o mais jovem desde Pio IX, eleito em 1846. Optando por dispensar a tradicional coroação papal, ele preferiu uma cerimônia de posse mais simples. Em 23 de outubro de 1978, durante sua investidura, quando os cardeais se ajoelhavam para prestar seus votos e beijar o anel do pescador, João Paulo II fez um gesto notável ao levantar-se e abraçar o cardeal Stefan Wyszynski,
um ato que simbolizava sua profunda conexão com a Igreja e sua abertura para a solidariedade e o amor fraternal. A eleição de João Paulo II não foi apenas um marco na história papal, mas também um reflexo de sua visão pastoral e de seu compromisso com a humanidade e a fé, que se tornariam características definidoras de seu papado. Seu pontificado prometia trazer uma nova dinâmica ao Vaticano e ao mundo, com uma abordagem que equilibrava tradição e inovação, uma marca de sua profunda espiritualidade e empatia. O brasão de João Paulo II, criado por Bruno Bernardi, é um símbolo profundo de sua espiritualidade e devoção. Ao solicitar que seu brasão incluísse uma grande letra M, que representasse sua devoção a Maria, o Papa enfrentou uma pequena resistência, pois letras únicas não eram normalmente permitidas na heráldica tradicional. No entanto, sua insistência levou-o a pesquisar e descobrir uma tradição polonesa que permitia a inclusão de letras. Assim, o M foi incorporado, satisfeito o desejo do Papa e enriquecendo o brasão com um elemento pessoal e significativo. O brasão é descrito como contendo um escudo eclesiástico de fundo azul, com uma cruz latina dourada, adornada por uma letra M, também dourada no cantão sinistro da ponta. O escudo repousa sobre duas chaves cruzadas, uma dourada e outra prateada, atadas por um cordão vermelho com pingentes. O timbre é a tiara papal prateada com 3 coroas douradas. Sob o escudo, um listel azul exibe o lema TOTS TVVS em letras douradas. Quando são postos suportes, eles são 2 anjos de carnê, cada um segurando, na mão livre, uma cruz trevolada tripla dourada. Cada elemento do brasão carrega um significado profundo. O campo azul representa o firmamento celeste e o manto de Nossa Senhora, simbolizando justiça, serenidade, fortaleza, boa fama e nobreza. A cruz dourada é um símbolo de Jesus Cristo, e como ouro, denota nobreza, autoridade, generosidade e ardor. A letra M, em ouro, representa a Virgem Maria, a intercessora principal do gênero humano, que esteve ao lado de seu filho na cruz, conforme descrito em João. Capítulo 19 versículos 25 ao 27. As 2 chaves cruzadas são símbolos poderosos de autoridade espiritual e temporal, evocando a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16 versículo 19, onde Jesus confere a Pedro, e por extensão a seus sucessores, as chaves do reino dos céus. Este símbolo reforça o papel do Papa como sucessor de Pedro e guardião da Igreja. A tiara papal com suas 3 coroas possui várias interpretações, mas uma visão comum a associa à tripla autoridade do Papa, como pastor universal, competência eclesiástica universal e poder temporal. Esta tiara reflete a amplitude e a profundidade da liderança papal. O lema TOTS TVVS, que significa Sou todo teu, Maria, expressa a confiança total do Papa na Virgem Maria. É um testemunho de sua devoção, e de como ele colocou toda a sua vida sacerdotal sob a proteção de Maria. Esta frase encapsula a entrega completa do Papa à sua fé e à sua missão, refletindo a espiritualidade e o compromisso que marcaram seu pontificado. O brasão de João Paulo II não é apenas um emblema heráldico, mas uma manifestação visual de sua fé e de seus princípios, unindo tradição e devoção pessoal de maneira única e inspiradora. Durante seu pontificado, João Paulo II destacou-se por seus esforços notáveis no diálogo interreligioso, buscando aproximar a Igreja Católica das diversas tradições religiosas, sem comprometer a doutrina católica. Seu compromisso com o ecumenismo era evidente em suas ações e viagens pelo mundo, promovendo encontros com representantes de diferentes crenças e enfatizando a importância da paz e da unidade entre os povos. Um dos eventos mais marcantes foi o Dia da Oração em Assis, realizado pela primeira vez em 27 de outubro de 1986. Neste dia, mais de 150 líderes de várias religiões e denominações cristãs se reuniram para um dia de jejum e oração, buscando encontrar afinidade e promover a paz. Este evento foi repetido em 1993, no contexto da Guerra da Bósnia, e novamente em janeiro de 2002, após os ataques de 11 de setembro, com a presença de 200 líderes religiosos. João Paulo II
utilizou essas ocasiões para reforçar sua mensagem de que a religião não deve ser um motivo de conflito no século XXI. Sua encíclica, Ut Unum Sint, reflete seu empenho ecumênico, abordando a importância da unidade entre os cristãos. Dividida em 3 capítulos, a encíclica explora os princípios do compromisso ecumênico católico, destaca os frutos dos diálogos com as igrejas orientais e discute os caminhos para alcançar uma maior união entre os cristãos. No que diz respeito ao anglicanismo, João Paulo II manteve boas relações com a Igreja da Inglaterra, a qual seu predecessor, Paulo VI, havia denominado de Nossa Amada Igreja Irmã. Durante seu pontificado, ele promoveu a amizade com a Igreja Anglicana e recebeu o arcebispo de Cantuária, Donald Coggan, na cerimônia de sua entronização. Essa visita foi histórica, sendo a primeira vez que um arcebispo de Cantuária participou de uma cerimônia papal desde a Reforma. João Paulo II também fez uma visita à Grã-Bretanha em 1982 e discursou na Catedral de Cantuária, demonstrando sua disposição para o diálogo ecumênico. No entanto, ele expressou desapontamento com a decisão da Igreja da Inglaterra de permitir a ordenação de mulheres, o que ele viu como um obstáculo à unidade entre a comunhão anglicana e a Igreja Católica. A visão de João Paulo II sobre a relação com a comunhão anglicana incluiu também esforços concretos para estabelecer uma cooperação mais estreita. Em 1980, ele emitiu uma provisão pastoral que permitia que padres anglicanos convertidos, casados, se tornassem sacerdotes católicos, e que as paróquias episcopais fossem aceitas na Igreja Católica. Essa medida visava criar uma ponte entre as tradições anglicana e a Igreja Católica, permitindo que elementos da liturgia e tradição anglicanas fossem incorporados ao rito romano. Quando João Paulo II visitou o Reino Unido em 1982, ele realizou a primeira visita papal ao país desde a Reforma, recebendo um caloroso acolhimento da Rainha Isabel II, governadora suprema da Igreja de Inglaterra. Esta visita simbolizou uma nova era de diálogo e respeito mútuo, refletindo o desejo do Papa de construir pontes entre as tradições religiosas e promover a unidade entre os cristãos. O pontificado de João Paulo II foi marcado por uma abordagem inovadora e inclusiva, que buscou unir a Igreja Católica com outras tradições religiosas, enquanto se mantinha fiel às suas doutrinas. Seu legado é um testemunho de seu compromisso com a paz, a unidade e o diálogo, valores que continuam a inspirar a Igreja Católica e seus seguidores ao redor do mundo. Durante seu pontificado, João Paulo II empreendeu esforços notáveis para promover o diálogo com a comunidade luterana, refletindo seu compromisso com a unidade cristã e a reconciliação entre as tradições. Em novembro de 1980, o Papa fez sua primeira visita a um país com uma grande população luterana, a Alemanha Ocidental. Em Mogúncia, ele se encontrou com líderes luteranos e representantes de outras denominações protestantes, demonstrando uma abertura para o diálogo e a colaboração ecumênica. Mais tarde, em 11 de dezembro de 1983, João Paulo II participou de um culto ecumênico na Igreja Evangélica Luterana em Roma, um evento significativo que coincidiu com o 50º aniversário do nascimento de Martinho Lutero. Essa visita foi marcada por um convite espontâneo feito, em 1982, por um membro do Conselho da Igreja Luterana. Durante esse encontro, o Papa exortou o cardeal Johannes Willebrand a continuar o diálogo ecumênico em busca da restauração da unidade cristã, oferecendo uma oração especial e uma bênção para essa importante tarefa. Em junho de 1989, João Paulo II fez uma peregrinação apostólica aos países nórdicos, Noruega, Islândia, Finlândia, Dinamarca e Suécia, tornando-se o primeiro Papa a visitar países predominantemente luteranos. Em sua viagem, ele não apenas celebrou missas com fiéis católicos, mas também participou de serviços ecumênicos em locais que haviam sido igrejas católicas antes da Reforma Luterana no século XVI. Essas visitas incluíram a Catedral de Nidaros na Noruega, a Igreja de Santo Olavo em Thingvellir na Islândia, a Catedral de Turku na Finlândia, a Catedral de Roskilde na Dinamarca e a Catedral de Uppsala na Suécia. Esses momentos não só marcaram a presença do Papa em terras luteranas,
mas também simbolizaram um desejo profundo de aproximação e compreensão mútua. Um marco importante no diálogo luterano-católico ocorreu em 31 de outubro de 1999, quando representantes do Vaticano e da Federação Luterana Mundial assinaram a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Essa declaração foi resultado de um diálogo teológico que havia começado em 1965 e representou um gesto significativo de unidade e reconciliação. 5 anos após a assinatura, ao receber a delegação ecumênica da Finlândia, João Paulo II expressou sua gratidão pelo progresso ecumênico alcançado desde a declaração, refletindo sobre os avanços na compreensão mútua entre católicos e luteranos. A trajetória de João Paulo II no diálogo com a tradição luterana é um testemunho de seu empenho em superar divisões históricas e promover a unidade entre os cristãos. Seu pontificado foi marcado por esforços contínuos para encontrar pontos de conexão e construir pontes entre diferentes tradições, sempre com o objetivo de aprofundar a compreensão mútua e fortalecer a coesão entre as diversas manifestações da fé cristã. Esse legado ecumênico continua a inspirar e a influenciar o caminho da Igreja Católica em sua busca por unidade e reconciliação com outras tradições cristãs e religiosas. Durante o pontificado de João Paulo II, as relações entre o catolicismo e o judaísmo passaram por uma transformação significativa, refletindo um profundo compromisso com a reconciliação e a compreensão mútua. Um marco crucial desse esforço foi sua visita histórica ao campo de concentração de Auschwitz em 1979, onde o Papa se deparou com as cicatrizes deixadas pela ocupação nazista na Polônia e lembrou os muitos judeus poloneses que pereceram ali. Essa visita foi um gesto simbólico poderoso, sinalizando um reconhecimento e uma condenação firme das atrocidades cometidas durante o Holocausto. Em 1998, João Paulo II publicou Nós Lembramos, uma reflexão sobre a Shoah, um documento que expressou sua profunda reflexão sobre o Holocausto e a responsabilidade da Igreja Católica em relação a essa tragédia. Esse gesto foi um passo importante na busca por cura e compreensão, abordando as complexas questões do passado e oferecendo um pedido de perdão pelas perseguições sofridas pelos judeus. A visita do Papa à Grande Sinagoga de Roma, em 13 de abril de 1986, foi outra conquista notável. Ele se tornou o primeiro Papa a visitar uma sinagoga, um ato que simbolizou um avanço significativo no diálogo entre católicos e judeus. Esse evento foi um reflexo do empenho contínuo de João Paulo II em melhorar as relações entre as duas tradições religiosas, reafirmando o respeito mútuo e a busca por entendimento. João Paulo II também foi pioneiro na formalização das relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Estado de Israel, em 1994. Esse reconhecimento do Estado de Israel como uma entidade central na vida e na fé judaicas foi acompanhado pelo Concerto Papal para a Comemoração do Holocausto, um evento significativo conduzido pelo maestro Gilbert Levine e que contou com a presença de diversas figuras importantes, incluindo Hélio Toaf, o rabino principal de Roma, e sobreviventes do Holocausto. Em março de 2000, o Papa visitou o memorial de Yad Vashem em Israel e, em um ato profundamente simbólico, tocou o Muro das Lamentações. Colocando uma carta entre as frestas do muro, João Paulo II pediu perdão pelas perseguições sofridas pelos judeus ao longo da história e expressou uma condenação inequívoca do antissemitismo. Esse gesto foi amplamente reconhecido como um passo importante para a reconciliação, e foi muito bem recebido por líderes judeus, como o rabino Michael Melchior, que ficou muito comovido com a atitude do Papa. Outros momentos marcantes incluem o reconhecimento público e a gratidão expressa pela Liga Antidifamação, ADL, e o fato de João Paulo II ter sido o primeiro Papa a receber a bênção sacerdotal de um rabino em janeiro de 2005. Essas ações e gestos foram amplamente aplaudidos por suas contribuições para melhorar as relações entre católicos e judeus. Imediatamente após a morte de João Paulo II, a ADL destacou que seu papado trouxe mudanças significativas nas relações entre as duas religiões, com mais progresso em seus 27 anos de pontificado do que nos quase 2000 anos anteriores.
O Dr. Colin Rubinstein, do Conselho para Assuntos Australianos, Israelenses e Judaicos de Israel, elogiou o Papa por sua memória espiritual e pelos avanços notáveis na relação com o povo judeu e o Estado de Israel, evidenciando o impacto duradouro de seu pontificado na promoção da unidade e da reconciliação. Em maio de 1999, o Papa João Paulo II realizou uma visita histórica à Romênia, tornando-se o primeiro Papa a visitar um país predominantemente ortodoxo desde o Grande Cisma de 1054. Convidado pelo patriarca Teoctist Tarpal e pelo presidente da Romênia, Emil Constantinescu, o Papa foi recebido com grande acolhimento. O patriarca Teoctist, ao receber João Paulo II, refletiu sobre a importância daquele encontro, afirmando que o segundo milênio da história cristã havia começado com a divisão dolorosa da Igreja, e que seu fim testemunhava um verdadeiro compromisso com a restauração da unidade cristã. A busca por uma maior unidade levou João Paulo II a visitar a Ucrânia em junho de 2001. A convite do presidente da Ucrânia e dos bispos da Igreja Católica Grega da Ucrânia, o Papa falou aos líderes do Concílio Geral das Igrejas e Organizações Religiosas Ucranianas, pedindo um diálogo aberto, tolerante e honesto. A sua visita foi marcada por cerimônias litúrgicas que atraíram grandes multidões, com cerca de 200 mil pessoas em Kiev e quase 1,5 milhão em Lviv. O Papa expressou seu desejo de encerrar o Grande Cisma como um de seus maiores anseios, reiterando em 1988, na Carta Apostólica Eutes Mundum, sua gratidão a Deus pela herança cristã que se originou em Kiev. No mesmo ano, em sua peregrinação por países da região, João Paulo II fez história ao visitar a Grécia, marcando a primeira visita papal a esse país em 1291 anos. Em Atenas, o Papa se encontrou com o arcebispo Cristódulo de Atenas, que apresentou uma lista de ofensas da Igreja Católica contra a Igreja Ortodoxa desde o Grande Cisma, incluindo o saque de Constantinopla pelos cruzados. Embora Cristódulo expressasse a falta de um pedido de desculpas oficial, João Paulo II respondeu com humildade, pedindo perdão por quaisquer pecados cometidos por membros da Igreja Católica contra os ortodoxos. O Papa também expressou pesar pelo saque de Constantinopla e, juntamente com Cristódulo, fez um comunicado conjunto em que se comprometeram a preservar as raízes e a alma cristã da Europa e a condenar a violência e o fanatismo em nome da religião. O gesto de rezar o Pai Nosso juntos, rompendo um tabu ortodoxo, simbolizou um passo significativo na aproximação entre as duas tradições. Apesar de seu desejo de visitar a Rússia, João Paulo II nunca conseguiu realizar esse sonho. No entanto, ele fez esforços notáveis para resolver questões históricas entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa. Em agosto de 2004, durante a solenidade da Dormição da Teótoko, uma delegação liderada pelo cardeal Walter Kasper devolveu o ícone de Nossa Senhora de Kazan à Igreja Ortodoxa Russa, após uma cerimônia solene na Catedral da Dormição em Moscovo. Além disso, o Papa também devolveu relíquias de 2 primeiros santos cristãos ao patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, e no mesmo ano, foi acordado a criação de um grupo de trabalho conjunto entre o Vaticano e a Igreja Ortodoxa Russa para melhorar as relações. Esses gestos e esforços refletem o compromisso de João Paulo II com o diálogo e a unidade entre as tradições cristãs, buscando superar séculos de divisão e construir pontes de compreensão e respeito mútuo. Sua dedicação ao ecumenismo deixou um legado duradouro na promoção da unidade cristã e na superação de barreiras históricas entre as diversas denominações. Durante seu tempo como arcebispo de Cracóvia, o então cardeal Karol Wojtyła demonstrou uma sensibilidade notável para com as questões de opressão e luta pela liberdade em todo o mundo. Entre suas muitas ações de solidariedade, ele realizou missas especiais para apoiar a causa não violenta do povo tibetano, que lutava pela liberdade sob o regime comunista da China. Este comprometimento com a justiça e a paz foi uma constante em sua vida e seu papado, refletindo uma profunda compreensão do sofrimento dos outros, baseada em suas próprias experiências de vida. Uma das figuras mais significativas em sua jornada de diálogo interreligioso foi o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. A relação entre João Paulo II e o Dalai Lama foi notável,
com o líder tibetano visitando o Papa mais vezes do que qualquer outro dignitário. Ambos compartilhavam não apenas uma amizade pessoal, mas também uma compreensão mútua do sofrimento e da luta, uma vez que ambos vinham de países afetados pelo comunismo e lideravam grandes tradições religiosas. O encontro mais emblemático ocorreu em 1986, em Assis, na Itália, onde João Paulo II reuniu líderes de diversas religiões para um dia de oração pela paz mundial. Esta reunião incluiu o Dalai Lama, assim como representantes de várias tradições, como o rabino-chefe de Roma, bispos ortodoxos, monges budistas, líderes muçulmanos e indígenas americanos, todos unidos na busca por um mundo mais pacífico. A conexão entre João Paulo II e o budismo se aprofundou ainda mais em 1995, durante sua visita ao Sri Lanka, um país predominantemente budista Theravada. Em seu discurso, o Papa expressou sua mais alta consideração pela religião budista, destacando seus 4 grandes valores: bondade, compaixão, alegria altruísta e equanimidade, e suas virtudes transcendentais. João Paulo II desejou que sua visita fortalecesse a boa vontade e o diálogo interreligioso, reiterando o desejo da Igreja Católica de colaborar na construção de um mundo mais justo e fraterno. Ele citou o Dhammapada, enfatizando que melhor do que 1000 palavras inúteis é uma única palavra que dá paz, uma mensagem que ressoava com sua própria visão de paz e harmonia. Quando João Paulo II faleceu em 2005, o Dalai Lama enviou uma mensagem de condolências, destacando sua alta consideração pelo Papa e expressando seu profundo apreço pela missão do Papa em trazer a paz ao mundo. O Dalai Lama também refletiu sobre o impacto pessoal que João Paulo II teve em sua vida, mencionando como o Papa, desde o início de sua amizade, havia revelado uma compreensão clara do problema tibetano devido à sua própria experiência com o comunismo na Polônia. Isso, segundo Gyatso, foi uma fonte de grande incentivo pessoal para ele. A relação entre João Paulo II e o budismo exemplifica o esforço contínuo do Papa para construir pontes de entendimento e colaboração entre diferentes tradições religiosas. Sua abordagem ao diálogo interreligioso não apenas buscou superar as barreiras históricas e culturais, mas também refletiu uma profunda empatia e respeito pelas experiências e desafios enfrentados por outras religiões. Através de sua vida e ações, João Paulo II deixou um legado duradouro de paz, solidariedade e entendimento entre as diversas tradições religiosas do mundo.